Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Medeiros, de Geografia, e hoje a gente está pintando aqui na área para mais uma aula do nosso fórum. O nosso assunto de hoje vai falar sobre redes de transporte. Nosso objetivo é compreender os principais modais de transporte na realidade brasileira, a sua infraestrutura, suas vantagens, suas desvantagens e as oportunidades de desenvolvimento no sentido de transportes para a economia nacional. Então a gente vai, a partir daqui, passo a passo, trabalhar todos os 5 modais de transporte, rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário e dutoviário. Então, vamos lá, vem acompanhar comigo essa aula de hoje. Quando a gente fala dessa questão de transportes, a primeira situação que a gente precisa estar atento é: quando tratamos de transporte, estamos falando de algo extremamente importante para a economia. Ou seja, a gente está falando de circulação, a gente está falando de transporte de pessoas, de transporte de mercadorias, de transporte de insumos produtivos. Então, por conta disso, é muito importante que haja uma infraestrutura de transportes eficiente, interligada e que tenha uma manutenção constante, que tenha uma qualidade na oferta dessa infraestrutura ao longo do tempo. Ou seja, a questão dos transportes representa para a gente uma das formas como um país disponibiliza essa circulação e esses fluxos de mercadorias e pessoas, Ou seja, está ligado ao escoamento da produção, está ligado à produção e ao comércio dentro do seu próprio território e, além disso, também a integração com os países vizinhos ou com as estruturas que permitam o comércio com outros parceiros comerciais. E aí, nesse caso, a gente vai estar falando também da questão de portos, por exemplo, não só essa questão de transporte rodoviário ou ferroviário, mas também o transporte entre continentes distintos. Ou seja, essa infraestrutura de transportes representa um modo como o país se insere numa economia globalizada. Representa para a gente a característica de competitividade que aquele país apresenta frente aos custos de produção, frente às concorrências com produtos estrangeiros. Por quê? O custo do frete, o custo do transporte vai incidir diretamente no preço final do produto, resultando aí, de repente, num encarecimento desse produto ou numa redução de seu preço, fazendo ele ser mais competitivo no seu próprio mercado ou nos mercados de países que são parceiros comerciais, Ou seja, a questão do transporte e logística, daquilo que está sendo transportado, é de suma importância para o desenvolvimento econômico. Se liga nisso, E aí é justamente essa relação, A competitividade que vai trazer o seu produto, aquilo que você está transportando, aquilo que você quer ganhar mercado, ele precisa chegar, esse produto precisa aparecer nesse mercado, chegar a esse mercado com um custo baixo. E através da infraestrutura de transportes a gente consegue reduzir o custo de frete, fazendo um produto mais competitivo, E além disso, a escolha de um modal de transporte que tenha uma melhor relação de custo-benefício. Ou seja, eu também preciso saber o que precisa ser transportado, qual tipo de carga, qual é a necessidade em questão de tempo e custos de operação para que isso aconteça. Então, uma relação custo-benefício vai ser muito importante para que eu consiga, olha só o terceiro ponto, dimensionar a minha infraestrutura de transportes. Ou seja, para que eu tenha uma realidade de investimento que faça sentido, em qual modal eu estou investindo em determinada região, eu preciso dimensionar essas minhas necessidades, os tipos de cargas que estão sendo transportadas, o tempo que eu levo para esse transporte e, sobretudo, a relação de dimensões que essas infraestruturas vão ocupar, fazendo com que seja aí fortalecido ou fomentado a questão da intermodalidade ou ainda multimodalidade. Pela lógica, se é um modal de transporte, a multimodalidade vai dizer para a gente, então, que vários modais de transporte estejam integrados. Eu tenho aí, então, uma estação intermodal que facilite a transferência de uma mercadoria ou de uma carga para modais distintos de transporte. Seria aquela famosa estação rodoferroviária, por exemplo, onde um trecho, aquele transporte acontece pela ferrovia e aí, de repente, aquele container pode ser facilmente transportado ali para um modal rodoviário
ferroviário numa carreta e terminar o seu percurso aproveitando um outro trecho com melhor custo-benefício. Então, esse dimensionamento da infraestrutura precisa levar em conta essas realidades. A gente vai ver que no caso brasileiro, a nossa infraestrutura vai apresentar algumas fragilidades nesse sentido, né? Justamente pela predominância do transporte rodoviário e aí como um aspecto histórico das últimas décadas, né? Então, beleza, fica ligado nessas características do transporte no sentido econômico para a sua importância e inserção do país numa economia globalizada. Alguns problemas da infraestrutura de transporte brasileira. Vamos lá. Primeiro, elevado custo de manutenção de rodovias e ferrovias. Primeiro, quando a gente fala de rodovias, a gente vai tratar especificamente do transporte rodoviário, né? Mas quando eu falo de rodovias, a gente costuma dizer que é um modal onde a implementação da infraestrutura ela é mais barata, né, mais rápida inicialmente, mas ela requer uma série de manutenções ao longo do tempo e isso vai deixando essa infraestrutura encarecida. E aí, nesse sentido, se eu tenho um investimento, se eu tenho uma rede de transportes onde o modal predominante é o modal rodoviário, esse gasto ele vai ser constante, resultando para a gente aí nesse sentido de custo de manutenção elevado. E aí, dependendo de momentos econômicos, a gente vai ter momentos onde o Estado está com pouca capacidade de investimentos para que sejam mantidas aquelas infraestruturas, e aí isso acaba partindo para a iniciativa privada através das concessões e privatizações, né? Mas por outro lado vai gerar a questão dos pedágios, e aí a gente tem sempre essa discussão da manutenção das vias, né? Às vezes essa questão da via é feita uma manutenção que não é suficiente para acabar com os problemas, né? Somente aquelas operações tapa-buracos, e a gente acaba tendo ainda problemas de circulação. No caso das ferrovias, por exemplo, a gente já tem um encarecimento voltado ao sentido de que sua infraestrutura inicial ela já é mais dispendiosa, ela já é mais cara, e além disso a gente tem no país uma infraestrutura ferroviária que hoje é muito reduzida, tendo em vista a extensão territorial do Brasil e tendo em vista também um alto sucateamento da maior parte dessa infraestrutura, o que quer dizer que caso a gente tenha, caso que a gente coloque em funcionamento essa ideia de desenvolvimento da infraestrutura ferroviária no país, a gente vai ter um gasto muito elevado por conta desse sucateamento e por conta dessa baixa predominância no território deste modal, tá? Então esse é um principal problema que a gente tem. Os custos de transporte no Brasil, predominando pelo transporte rodoviário, são muito elevados, beleza? A gente já volta nisso. Segundo, conservação de frotas rodoviárias e ferroviárias, a questão do sucateamento que a gente falou, né? Então, essa questão da conservação vai afetar diretamente a questão do combustível consumido, tanto na questão rodoviária quanto na questão ferroviária. E aí, nesse sentido, um consumo mais alto de combustível vai gerar para a gente também um custo maior para que seja transportada determinada carga. E aí, nesse sentido, são dois assuntos relacionados, né? Terceiro, necessidade de modernização de operações portuárias, tanto as fluviais quanto as marítimas, né? Os portos brasileiros apresentam muito atraso nas suas operações portuárias, fazendo com que muitos navios precisem esperar aí algumas semanas para conseguir descarregar toda a sua carga e dar sequência a esse processo de transporte na questão pelo transporte térreo, né, nesse caso. E aí, a partir desse sentido, a gente precisa ter uma modernização dessas operações portuárias, porque isso acelera essas relações comerciais. Lembra? É a forma como o país está inserido numa economia globalizada. Boa parte do transporte entre continentes hoje é feita praticamente, aí, a imensa maior parte dele, é feita aí por esse transporte ultramarino. E aí, nesse sentido, as operações portuárias precisam ser flexíveis, eficazes, precisam ser modernas. E aí, nesse sentido, o Brasil tem essa necessidade sim, né? E outro aspecto da nossa infraestrutura de transporte, uma concentração de infraestrutura na porção centro-sul do nosso território. E é isso como reflexo também de uma concentração econômica que vem a partir da questão de concentração de ciclos econômicos do setor primário, posteriormente a concentração da industrialização no Brasil na região sudeste, e a partir daí a infraestrutura de transporte também se desenvolve, né? A questão do café puxou o desenvolvimento das ferrovias e a industrialização puxa também a questão das rodovias. E aí, nesse sentido, essa concentração de infraestrutura está diretamente ligada a essa região. Ou seja, é um desafio fazer com que a gente tenha uma maior integração
das regiões do nosso próprio país. Então, se a gente está discutindo, poxa, é uma forma como o país se insere na economia global, mas também é uma forma como o país tem uma integração dentro de suas próprias regiões. E aí isso vai contribuir e vai favorecer para a redução das desigualdades regionais, tá? Então, alguns probleminhas que a gente tem relativos a essa questão de infraestrutura. Para tentar solucionar alguns desses problemas, o Brasil se planeja, o Brasil se organiza, né? E a gente tem aqui, ó, em 2006, a criação do Plano Nacional de Logística e Transportes no país. Esse plano de 2006, ele vai ser o primeiro numa série de quase 20 anos que tivemos sem uma política pública de transporte eficaz, né? A última dela, aí, mais de 20 anos até, vai pegar da década de 80, 1980. E aí, a partir daí, a gente pensa, bom, o Brasil tem aqueles problemas da sua infraestrutura, encarecimento da sua infraestrutura, conservação das frotas, a gente precisa fortalecer a multimodalidade e a partir daí é criado então esse plano logístico, né, esse plano de estudo, de pesquisa, né, para que haja um suporte a esse planejamento público no sentido de intervenção nas infraestruturas. Como assim, professor? Por exemplo, eu vou perceber que o Estado brasileiro dos anos 90 em diante atravessou um processo de desestatização, né? Muitas privatizações. E aí muitas dessas infraestruturas de circulação, rodovias e ferrovias, né, passam a ser concedidas à iniciativa privada. A ideia do plano é justamente isso, aproximar esses interesses públicos e privados a partir da necessidade de melhora da infraestrutura do transporte. Ou seja, a concessão de vias, por exemplo, é uma alternativa, onde para o Estado acaba saindo mais barato, mas por outro lado ele recebe impostos também nesse sentido. E por outro lado a gente tem a questão dos pedágios para compensar a atividade daquela empresa que recebeu essa concessão da via. Então, nesse sentido, é um suporte a esse planejamento. E aí esse planejamento passa a contar com questões estatísticas, né, contabilização de tráfego de automóveis, ou contabilização de peso sobre a via, e contabilização de cargas transportadas, para que esses investimentos sejam pontuais e transformem essa infraestrutura um pouco mais eficaz. O PNLT também visualiza metas econômicas, né, metas de crescimento, metas sociais. Então, como toda iniciativa governamental, ela tem um papel social a cumprir, seja ele na geração de empregos, seja ele no fomento de desenvolvimento para alguma região, né? Então a abertura de novas vias, facilitando a pavimentação de vias, facilitando o investimento em outros modais também, puxando essa geração de emprego, e metas ambientais. Justamente porque quando a gente fala de abertura de vias, né, sejam elas ferroviárias ou rodoviárias, a gente tem um impacto no meio. Esse impacto no meio, em muitos casos, claro, quando a gente tem questões de transporte na região norte do país, na área da floresta amazônica, tá? Então essas metas, elas são previstas aí a médio e longo prazo, tanto que esse plano ele vai ter uma série de metas, né, previstas até o ano de 2023, ou seja, ainda estão em andamento, beleza? Comprometimento com o desenvolvimento sustentável. A ideia de que o desenvolvimento deve acontecer de modo a integrar as realidades de cada região de uma forma sustentável, né? Ou seja, partindo do princípio de que esse planejamento, esse suporte e essas intervenções na infraestrutura de transporte geraram para a gente um desenvolvimento que se mantém ao longo do tempo, né? Não somente aquele desenvolvimento que vai ficar dependendo de incentivos governamentais de um governo para outro, né? E a gente fica naquela situação, troca o governo, trocam-se todos os planos de governo. E aí, nesse caso, a ideia é justamente fugir desse incômodo processo, é justamente desenvolver um processo de economia sustentável, né, ligado a essa circulação de modo sustentável. Ou seja, a gente vai tratar aqui também das fontes consumidas, por exemplo, né, não só voltadas ao petróleo, mas a alternativas mais sustentáveis com menores impactos ambientais. E aí, como eu já falei, né, prever ações coordenadas até 2023, e essas ações elas são previstas bienalmente por relatórios executivos, né? Esses relatórios executivos vão trazer para a gente o cenário da infraestrutura de transporte brasileira, vão dizer qual é a situação, qual é a porcentagem de cada modal, qual é a necessidade de investimento em determinada região, quais investimentos já feitos desde 2006 já obtiveram um determinado retorno. Então, esses planos executivos continuam sendo a base
para o planejamento e o suporte para essas intervenções, né? E a partir desse Plano Nacional de Logística, surgiu em 2012 o Plano de Investimentos em Logísticas, né? O PIL, ou PIL. Esse Plano de Investimentos em Logística faz parte, né, numa questão financeira, investimento, né, voltada ao Plano Nacional de Logística e Transporte, ou seja, é um programa de suporte a esse desenvolvimento, agora também com a ideia de financiamento dessas intervenções, beleza? Então o Plano Nacional de Logística e Transportes está em andamento e a gente está tentando suprir aqueles problemas da nossa infraestrutura, beleza? Professor, já é suficiente? Talvez ainda não, né? Talvez em 2023 a gente precise aí de novos planos de investimento e dar continuidade a esse assunto. Afinal de contas, a questão do transporte ela não vai ser fixa, né? Olha, beleza, chegou 2023, a gente fez todas as intervenções e acabou. Poxa, de 2023 em diante, as necessidades da rede de transporte podem se alterar. E aí, por conta disso, é um assunto que precisa estar sempre sendo trabalhado, sempre sendo pesquisado, né? O Brasil, então, ele é dividido em vetores logísticos, né? Esses 7 vetores logísticos, né? O vetor sul, centro-sudeste, leste, meridional, setentrional, centro-norte e amazônico. São 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Esses vetores logísticos são a base, né, no sentido de desenvolvimento. Como a gente falou, a gente vai ter uma forte concentração de infraestrutura nesses 3, o vetor sul, centro-sudeste e o leste, justamente por uma questão, né, centro-sul do país, região que mais se desenvolveu economicamente, também vai ser uma região que teve um desenvolvimento mais avançado dessa infraestrutura de transportes. Fora isso, dados de 2015, vamos lá, ó. Modais de transporte de carga no Brasil. Rodoviário correspondendo a 61,1%. Então você percebe, eu tenho 5 modais básicos e só um deles corresponde aí a 3/5 dessa divisão, dessa realidade. Ou seja, 61% do transporte de cargas no Brasil é feito pela questão de rodovias. E aí isso já nos liga àquele primeiro ponto do encarecimento dos fretes, né? Afinal de contas, uma carreta, por exemplo, um caminhão, ele vai ter uma capacidade de carga limitada e um gasto, dependendo do tamanho da distância, muito grande, né? Então, se forem distâncias muito longas, esse gasto ele acaba sendo muito alto na questão de consumo de combustível para uma carga limitada, diferente de uma ferrovia, por exemplo, né? Que por trecho, por carga, ela tem um custo-benefício mais interessante. Quando a gente pensa nas ferrovias, ó, 20% dessa realidade de cargas atravessando as nossas ferrovias. Modal aquaviário, ou hidroviário, né? 13,6%. Outra possibilidade a se desenvolver de uma forma muito intensa, principalmente na região do vetor amazônico, né? Onde você tem uma série de grandes rios com muitos trechos navegáveis que pode facilitar aí essa integração local e regional, fazendo com que a gente tenha aí também a necessidade de estações intermodais. Quando a gente pega o Brasil, por exemplo, tentando construir a Transamazônica, a gente vai ter uma grande dificuldade na região amazônica justamente por isso, né? Uma região muito úmida, o solo vai estar sempre muito encharcado, então essa questão da estrutura da pista, da rodovia, da estrada, ela acaba sendo prejudicada, e foi o que aconteceu, né? Então nessa situação, o fortalecimento do modal aquaviário ou hidroviário pode ser mais interessante, né? A questão do transporte dutoviário, 4,2%, transporte por dutos, né? Então a questão de transporte de gás natural, transporte de petróleo ou óleos combustíveis, e o transporte aéreo correspondendo a 0,4%. Se liga, é de carga, né? Então faz sentido que o transporte aéreo seja bem menor, porque ele é muito caro, né, para o transporte de cargas e também tem uma capacidade de carga muito reduzida. Então, para o transporte de pessoas, a questão do transporte aéreo vai ter um destaque interessante, né? Mas para a questão do transporte de cargas, não. E aí a gente pega aqui, ó, o total acumulado de investimentos nesses setores vai corresponder mais ou menos à realidade que a gente tem das infraestruturas, né? Olha só, 65% dos investimentos voltados aí para o modal rodoviário. Então são dados semelhantes, né? Ou seja, o acumulado de investimentos até 2015, né, chegando aqui a 2,98 bilhões de reais, dos 4,59 bilhões investidos até hoje. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, o ferroviário com 16% dessa participação, aéreo 15% e aquaviário 3,1%. Ou seja, os investimentos
trazem essa forma como o país se insere na economia. E isso aqui mostra para a gente que o Brasil deu uma grande preferência pelo modal rodoviário. Fica ligado nisso, beleza? Vamos lá então. Dando sequência aqui, a gente vai falar de cada um desses modais, né, de forma mais específica. A relação transporte e circulação incide diretamente no preço dos produtos, a gente já falou disso, é a questão do frete, né? Então, quando eu tiver o melhor custo-benefício, o meu produto chega mais barato a determinados lugares. Dependendo daquilo que eu estou transportando, eu preciso escolher um modal de transporte eficiente e eficaz de acordo com isso, né? Por exemplo, na relação hidrovia e ferrovia, a indústria pesada funciona melhor, porque a gente está falando de cargas pesadas, grande quantidade dessas cargas, e aí a capacidade de transporte da hidrovia e da ferrovia se destaca. E a questão do consumo por quilômetro percorrido vai ser mais barato também. Agora, quando eu falo de indústrias leves, né, a questão da rodovia vai se destacar mais no país, mais até do que o transporte aéreo, né, dependendo dessa necessidade. Então, a questão do transporte, a gente pensa, poxa, eu comprei um produto na internet, aqui está um frete dizendo que chega semana que vem. Muito provavelmente, né, esse produto de consumo voltado para você, consumidor final, vai chegar para você através do transporte rodoviário. A gente fica imaginando, né, se vem de avião ou não, né, dependendo dessa necessidade, dessa questão de frete expresso, e aí em alguns casos sim, mas na grande maior parte dos casos, o transporte rodoviário vai ser aquele que vai se destacar, beleza? Vamos então puxar por modal a partir de agora. O transporte ferroviário no Brasil remete a gente aí ao século XIX. O transporte ferroviário no Brasil se desenvolve em paralelo ao crescimento da economia cafeeira no país. Se a gente for pegar aqui, ó, 1929, mapa das áreas produtoras de café no estado de São Paulo, e as linhas em preto aqui, essas linhas pretas são as ferrovias. Ou seja, a infraestrutura de transporte ferroviário no Brasil surge com a finalidade de escoar a produção de café. Ou seja, as ferrovias passavam próximas às áreas das fazendas de café, justamente porque era um dos problemas, né, de gargalo produtivo que tínhamos naquela situação. O transporte de café na época anterior feito aí por comboios, né, de mulas, cavalos e tal, carroças, fazia com que boa parte desse café não chegasse ao Porto de Santos em condição de ser exportado. E aí, para facilitar essa realidade, a construção dessa malha ferroviária começa e tem a década de ouro nesse sentido em 1870. Ela começa já antes, né, 1840 a gente já tem alguns estudos para essa questão de ferrovias sendo construídas, mas em 1870 essa expansão ela é maior, é o auge dessa expansão, né? Chegando até 1920. Por quê? A questão do transporte ferroviário representava, nessa ocasião, um modal mais desenvolvido até então. A gente está falando de um período em que não temos um modal rodoviário estabelecido. A gente não tem um modal ainda voltado a essa questão de transporte térreo, ainda por automóveis, né? Então, por isso, no século XIX, o modal mais avançado tecnologicamente eram as ferrovias. E aí esse desenvolvimento coincide com o avanço da produção cafeeira. Em 1930 em diante, com a crise do café e com o período de entreguerras, né, na questão da Guerra Mundial, as infraestruturas ferroviárias elas começam a ser deixadas um pouco de lado, porque a tecnologia que era aplicada nesse transporte no país, ela era importada, não era fabricada aqui no país. Então estava muito difícil importar locomotivas, motores, infraestrutura para as questões da criação da via férrea, e é por conta disso ela é começada a ser deixada um pouco de lado. E isso vai permanecer por uma série de décadas até o final do século XX. Tá? Então há uma substituição concomitante com a questão do desenvolvimento do transporte rodoviário, beleza? E aí quando a gente vai perceber que esse transporte hoje ele acontece mais voltado a essa questão de cargas pesadas, né? Transporte de minérios, por exemplo, né? Onde a gente vai destacar aqui a Estrada de Ferro Carajás, Vitória Minas, Ferro Amapá, Ferro Trombetas, Ferrovia do Aço, e aí essa grande quantidade aproveitando o melhor custo-benefício, interligando algumas estruturas, ou também a questão do transporte de carvão, né, em Santa Catarina. Vale lembrar aqui a proximidade com o cinturão carbonífero no Brasil, região sul, beleza? Quando a gente coloca aqui, por exemplo, perceba que a malha ferroviária do país ela é muito limitada, né? Quando a gente for perceber que na região nordeste uma maior concentração, novamente, na porção centro-sul, e aí isso aqui vai aparecer para todos os modais, basicamente, né? E uma pequena interligação, uma pequena conexão com outras áreas da grande extensão territorial brasileira, beleza? Transporte rodoviário.
Aquelas novas políticas a partir da década de 1930, né, já trazem para a gente esse investimento no modal rodoviário. Primeiro, porque esse modal rodoviário nos anos 30 ele era mais viável do que investir nas ferrovias. A gente viu por quê, né? Porque a tecnologia das ferrovias importadas elas estavam difíceis de conseguir e o modal rodoviário ele era mais barato inicialmente, né? Criar uma estrada era mais barato. Então o Brasil a partir de 1930 começa a investir nesse modal. Ele vai ter um grande destaque a partir da relação das indústrias automobilísticas no país no final dos anos 1950. Ou seja, a gente vai pegar o governo JK e com a industrialização brasileira vindo para o Brasil empresas montadoras de automóveis, resultando aí nesse processo paulatino de desenvolvimento da infraestrutura rodoviária como um atrativo para a venda de automóveis, né? E aí a gente vai perceber que aqueles 60% são um reflexo histórico também, né? Além disso, a questão da criação da Petrobras, né? O consumo de petróleo aumentando no país por conta disso, justamente aumentando a frota de automóveis. E muito flexível é uma questão da dinâmica urbano-industrial. Quando a gente for pegar o transporte rodoviário, você vai perceber que ele é muito flexível. Ou seja, ele tem uma capilaridade das vias muito mais desenvolvida, né? Uma ferrovia, por exemplo, é uma estrutura mais fixa no espaço. Ela vai estar lá naquela situação e de repente os eixos econômicos podem se transformar e algumas ferrovias podem ir ficando obsoletas. As estradas, por terem um investimento inicial mais barato, elas já são mais flexíveis, né? Você rapidamente abre uma estrada de chão e de repente essa pavimentação vai chegar alguns anos depois, porque a questão ali do investimento foi necessário para que houvesse uma ligação entre essas regiões, ou seja, para pequenas distâncias dentro dessa realidade urbana industrial, o transporte rodoviário é imbatível, né? Pequenas cargas, pequenas distâncias e grande flexibilidade. A questão é, quando a gente coloca esse modal num país de grande extensão como o Brasil, transportando boa parte das cargas no país. Isso sim encarece essa nossa infraestrutura, beleza? Aí a gente vai ter o processo de abertura de grandes rodovias de integração nacional, né? A questão da BR-101, por exemplo, né? A beira do Atlântico, chamada também de Transatlântica, cortando aí boa parte desse litoral brasileiro, a BR-116, a Belém-Brasília, né? Que não chega nem em Belém nem em Brasília, mas vai ligar aí basicamente com outras ferrovias, com outras rodovias também, Cuiabá-Santarém, com ideias de ligar o território nacional a partir de 1960 em diante, beleza? A gente tem aqui duas desses exemplos, né? A BR-101 cortando esse litoral brasileiro e a BR-116 também cortando próximo ao litoral, ligando essa região, né? Próximo ao litoral no sentido, né, de distâncias relativamente pequenas até o litoral. Algumas rodovias de destaque, né? Em 1970 a gente teve o projeto de integração nacional, o PIN, e aí a gente teve duas outras importantes sendo construídas, né? A Transamazônica, ligando o Nordeste à Amazônia, e tivemos o trecho Cuiabá-Santarém como uma saída também de ligação entre essas rodovias e o território brasileiro. Além disso, né, BR-217, que era uma saída para o Atlântico, ligando o Paraguai até o Porto de Paranaguá, em Paraná, né? Então uma ligação direta também para o escoamento da produção de grãos, a produção do campo nessa região, e a BR-262 ligando o Atlântico, ligando basicamente o território próximo à Bolívia, né? Então Mato Grosso vai pegar essa região até o Porto de Vitória como um corredor de exportação também, beleza? Então alguns destaques para a gente ficar ligado, sempre bom conhecer algumas dessas rodovias, dar uma olhada em algumas delas, né? Porque às vezes elas aparecem nas nossas provas. Aí já percebam, um mapa rodoviário ele já é mais integrado do que o mapa ferroviário. Ainda percebemos uma grande concentração no eixo centro-sul, mas essa flexibilidade acaba sendo um pouquinho maior, né, no sentido de interligações. E veja uma dificuldade de integração na região norte do país, justamente por conta das mesmas dificuldades que atravessou a rodovia Transamazônica, por exemplo. Desafios das rodovias, né? Primeiro, elas privilegiaram a centralidade econômica da região sudeste, principalmente, ou do eixo centro-sul, como um aspecto histórico. Então, as melhores rodovias, as rodovias com maior infraestrutura de circulação estarão nessa região. Em grandes distâncias, esse privilégio às rodovias encareceu o custo de transporte no país, né? Deixou ele mais alto. A precarização rodoviária, como a gente já falou, né? A manutenção baixa das vias e tudo mais. A relação
crise estatal e privatização, que a gente comentou também nesse sentido, essa dificuldade de concessão, essa dificuldade de manutenção e investimentos nessas vias, e uma alternativa que haja essa ligação, principalmente da flexibilidade do modal rodoviário, com os outros modais, né? Afinal de contas, se ele é o mais flexível, ele é o modal que mais facilmente vai interligar essas estações intermodais quando a gente tiver, de fato, uma política que fortaleça esse transporte multimodal. Beleza? Seguindo, transporte hidroviário ou aquaviário, vai ser o que tem para a gente o melhor custo-benefício, tá? No Brasil, a gente tem o destaque da hidrovia Tietê-Paraná, que interliga a região sul e sudeste, né? Também chamada aí de a hidrovia do Mercosul, com uma série de operações portuárias ligando a circulação econômica da região a um contexto local, regional, dentro de um bloco econômico, né? Há alguns portos principais que a gente vai ter no Brasil: Tubarão no Espírito Santo, Paranaguá no Paraná, Santos em São Paulo, Suape em Pernambuco e o Porto de Pecém no Ceará. Então, essas realidades vão trazer para a gente aí o comércio, tanto a nível estrangeiro, né, um comércio externo, trazendo essa realidade de importação e exportação, e também alguma ideia de ligação dentro do nosso próprio território. Desafio: melhorar essa infraestrutura na região norte, cujo potencial do transporte hidroviário é muito interessante, tá? Então, se a gente tem essa questão aqui, né, consumo de óleo diesel, tonelada por quilômetro, a ideia do consumo, perceba, né, o meio de transporte, a carga e o consumo de óleo diesel. 1 litro de óleo diesel, na rodovia, eu consigo transportar por quilômetro cerca de 30 toneladas. Então, ela vai ter um custo mais alto. Numa ferrovia, já vai aqui 4 vezes mais, 125 toneladas com consumo de 1 litro de diesel. Numa hidrovia, esse número é melhor ainda, 575. Ou seja, o custo-benefício das hidrovias são imbatíveis nesse caso para grandes toneladas, para grandes cargas, beleza? Portos mais movimentados do Brasil, né, número de estados atendidos, a gente vai ter o Porto de Santos em primeiro lugar, Vitória no Espírito Santo em segundo e o Porto de Paranaguá em terceiro. Sempre atenção a esses 3 principais portos do país, beleza? O Porto de Santos, historicamente, aí, desde essa ligação com as ferrovias do período da época da produção de café, beleza? Corredores de exportação. O que é um corredor de exportação? É um conjunto de rotas, né, que vai compor para a gente a principal área de escoamento da produção, seja essa produção primária, grãos, soja, ou seja essa produção também uma produção industrial, beleza? Ou seja, é uma região que interliga a infraestrutura produtiva, de transporte e de armazenagem de estoque. Tá? Então, ao longo desse corredor de exportação, eu tenho as áreas produtoras, eu tenho as principais vias de circulação e eu também tenho essa infraestrutura de estoque e distribuição ou centros de redistribuição, facilitando aí essa ligação, talvez até intermodal nesse caso, né? Ou seja, visa esse fluxo de mercadorias mais intensificado. Então fica melhor para a gente nesse sentido. Tá? Principais corredores de exportação no Brasil, né? A gente vai perceber que esses corredores de exportação sempre ligam aos seus respectivos portos. Né? Então a gente viu lá, Paranaguá, Santos e Vitória, Tubarão. Então são os principais corredores que a gente vai ter, porque são os mais movimentados, né? Ou seja, as áreas produtoras ligam os seus respectivos produtos a esses portos, voltados então a essa questão da exportação, beleza? Vale destacar também que recentemente na região norte do país a gente vem tendo grandes desenvolvimentos também nesse escoamento da produção para Belém e o porto de Itaqui. Então fica ligado nisso, tá? Belém e Itaqui são 2 portos que tiveram um crescimento muito grande com o desenvolvimento nessa região. Vale destacar também a região do Matopibá, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, com a produção de grãos, que é voltada para exportação no porto de Itaqui, no Maranhão. Então fica ligado nisso, corredores de exportação ligam as áreas produtoras com sua respectiva área de escoamento produtivo. Transporte aéreo. Para começar já a fechar aqui, né? A gente tem o transporte aéreo o mais rápido, né, de todos esses modais que a gente está estudando aqui. A velocidade deles é o melhor, né, o transporte mais rápido, tanto para cargas quanto para transporte de pessoas. Sem compensação, ele tem uma menor capacidade de peso de volume, ou seja, ele é muito rápido, mas ele não é o mais indicado
para grandes quantidades de carga, né? Ele é um dos mais eficientes, é um dos mais seguros, mais confiáveis. Então, ele vai ser o que vai apresentar o menor índice de falhas nesse sentido. Embora também algumas dessas falhas, quando ocorram, sejam falhas muito graves e muito mortais, né? Mas, enfim, apesar de tudo isso, ao nível de ocorrência comparativo com os outros modais, ele é o mais eficiente e confiável, né? Manuseios altamente mecanizados, pelo nível de operação dele bastante alto, né? E atingindo regiões de difícil acesso a outros modais, principalmente essa ligação direta para o transporte de pessoas, né, nessa infraestrutura de aeroportos. Né. Não atende à produção de granéis, né, a questão da quantidade que é transportada em si, os grandes volumes. O custo de capital e frete são muito elevados, e aí esses custos operacionais são cobertos por um alto índice ou por um elevado preço de operação, né, e tem fortes restrições a cargas perigosas, justamente por essa questão de confiabilidade. Então se liga nisso, né? Se desenvolveu no Brasil de uma forma muito grande a partir da década de 2000, principalmente voltada ao transporte de passageiros. E isso facilita a gente uma infraestrutura de circulação de pessoas entre as regiões do país. E por último, o transporte dutoviário, né? Acontece através dos dutos, né? Transportando mercadorias líquidas ou gasosas entre dois pontos diretamente, né? Então, a velocidade pode ser menor, dependendo daquilo que está sendo transportado, né? Se for um produto líquido, mas ele é um transporte sem interrupções e você tem esse transporte constante. Pode estar ligado também ao transporte de minérios, petróleo e gás natural. É uma infraestrutura fixa, né? Pode acontecer sobre o solo, né? Então o duto mesmo está acima do solo, subsolo ou submarina, né? Debaixo do solo ou debaixo do mar, dependendo daquilo que está sendo transportado. E cada uma dessa infraestrutura vai ter sua respectiva questão de manutenção, beleza? Elevado custo de instalação, mas tem uma operação constante, né? E isso gera para a gente um rápido retorno desse investimento, porque você diretamente ligou essas áreas produtoras com as áreas consumidoras. Então essa é a vantagem do dutoviário. Ele é muito restrito ao que ele pode transportar, mas ele é uma conexão direta dessa questão de transporte, beleza? Gente, com isso a gente chega ao fim dessa nossa aula, espero que você tenha curtido. Se tiver pintado qualquer dúvida, comentário, manda sua pergunta para a gente lá no Fórum Tira Dúvidas, abre o seu curso, Fórum Tira Dúvidas, posta sua pergunta lá que a gente está lá para fazer um bate-papo e conversar sobre o assunto que estiver pegando para você ou sobre sua dúvida, beleza? Enquanto isso, mantenha a sua rotina de estudos, mantenha o seu planejamento e a gente vai se encontrando nas próximas aulas. Um abraço e até lá!